ANCAP e Vasco não chegam a um acordo e o processo lá na arbitragem na Fundação Getúlio Vargas retorna. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e terça-feira às 9 da noite a gente está na espera da CBF, se seremos credenciados ou não. A base da bola vai rolar e como vai rolar lá no Newton Santos, Botafogo e Vasco. É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No turno, em São Januário, 1-1. O Botafogo abriu o placar e o Vasco empatou com o Pablo Vaete. Agora, e no Carioca, o Vasco venceu por 4-2. É um jogo emocionante, porque o Botafogo lutando pelo título e o Vasco lutando por uma vaga na pré-Libertadores. Bom, e a ANCAP e o Vasco voltaram ao processo na arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. Lembra que são sido suspensos tanto na justiça quanto na arbitragem por 90 dias na tentativa do a ANCAP, que ficou sendo a cuidadora da falecida 77, e o Vasco chegaram a um acordo na tentativa de acharem um novo comprador e não rolou um novo comprador nesses 90 dias e a Fundação Getúlio Vargas chamou as duas instituições para perguntar se haveria um acordo e as duas partes não chegaram. Então o processo retorna à arbitragem com a ANCAP, no caso aí, querendo de volta a parte majoritária da Vasco SAF e o Vasco querendo ter o controle das ações da Vasco SAF. E nesse processo está as duas partes brigando, uma narrativa diferente, o Vasco querendo 1 milhão para assumir o controle, enquanto a ANCAP quer os 700 milhões investidos pela a 77. Não se esperava, até porque nada indicava que o presidente pediu estava atrás de um novo investidor. Bom, vamos esperar. Mas me desculpem a Santa Ceia do presidente, que diz que não se pode questionar o presidente deixar de trabalhar como se alguém estivesse pedindo dele trabalhar. Vamos aguardar para ver sobre... E vou falar nisso, a SAF associativa, ela cobrava da 77 transparência, mas a acessibilidade, e ela é tão... Não estou vendo a transparência que ela exigia da 77, e a pessoa que compõe a SAF associativa, para assim dizer, também não são assim tão acessíveis. O Rafael Viana, por exemplo, um dia inteiro eu passei de torcedores questionando, porque a Vasco TV tem feito aí vídeos de 30 segundos tentando esclarecer dúvidas sobre a reestruturação vascaína. Inclusive vou deixar de novo na descrição um e-mail da reestruturação vascaína para qualquer vascaíno que queira fazer perguntas para a Vasco SAF sobre o processo de reestruturação. E ele deixou entender que o Vasco vai ter controlar a mão de ferro as suas finanças, que deixou muitos torcedores preocupados, dizendo que vão formar um time para
né? Tinha aqueles times sofríveis, chamavam de bom, bonito e barato. Ou seja, times sofríveis, que se significava isso. E apesar da TV Vasco dizer, né, tanto o Rafael quanto o Felipe Carregal, que é o vice-presidente geral do Vasco, desculpem, vice-presidente jurídico do Vasco, dizer que não vai comprometer o futebol, até porque o Vasco vai chamar os seus credores e tentar chegar em um denominador comum de um valor acessível para que o Vasco pague e não comprometa o orçamento do futebol, o funcionalismo do futebol, né? Os salários de atletas, funcionários. E nisso, mas muito torcedor está com a dúvida. E eu tentei contato direto com o Rafael, ninguém tem. Procurei a assessoria do Vasco para que, pelo menos, se eu mandasse umas perguntas, eles pudessem responder aqui no Vasco Velocidade. É todo mundo nesse e-mail que eu vou passar na descrição, a reestruturação vasco@com.br, quiserem perguntar. Inclusive, eles vão selecionar as perguntas e vão fazer vídeos, né, com dúvidas do torcedor vascaíno para esse processo de reestruturação. Mas e a 77 era assim, o Lúcio Barbosa a gente mandava perguntas, esclarecimento, o cara não respondia. Pedrinho só responde quem ele é amigo, viva as amizades, onde ele vai estar protegido. O Vascaíno não tem um minuto de paz, mas, de uma certa forma, se o Vasco chegar a um acordo com esses credores e honrar os compromissos com esses credores, vai ser até bom para um novo investidor. Espero que venha um novo investidor, está ciente das reais dívidas do Vasco e ajudar o clube a atacar as dívidas que dura anos. Inclusive, uma das críticas certeiras do Felipe Carregal, o vídeo dele de 30 segundos para Vasco SAF, é que a 77 não atacou dívidas diferentes, por exemplo, do Cid do Bahia e o John Texton no Botafogo. E nessa quinta-feira, o elenco se reapresentou visando o clássico de terça-feira contra o Botafogo. O Ryan, que saiu lesionado na vitória de 3-2 para o Bahia na última rodada, treinou normalmente. Já o Felipe Coutinho e o Léo Pelé fizeram atividades leves. Amanhã eles devem participar das atividades demais com o grupo, mas no momento eles são uma dúvida para o clássico contra o Botafogo. Então, é isso, galera. Até o nosso Despertar Vascaíno e o papo editorial das sextas-feiras e o Boa Noite, o resumo da sexta-feira do Vasco. E ainda hoje vamos falar de Fórmula 1. Até mais.